podermos aqui juntos desfrutarmos da sua doce, santa e poderosa palavra. Vamos ter um tempo de oração. Amado Deus, querido Pai, é no grande e precioso nome do Teu Filho que nós estamos reunidos aqui mais uma vez, confiados na Tua infinita e poderosa graça, de que somente o Senhor poderá nos falar e nos saciar de Ti mesmo. Que Tu possa nos ajudar, Senhor, mais uma vez, a contemplar a Tua obra em nós, o Teu trabalho em nós, o caminho da cruz em nós, por meio da vida do próprio Jó. Louvamos o Senhor por nos dar esta palavra, por nos dar esse livro, por nos dar tantas instruções valiosas para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual. Amém. Nós pedimos a Tua ajuda e o Teu socorro mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias, no capítulo 2 do livro de Jó. Vamos ler os versículos 11 a 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo o estado que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se com ele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. Agora, por favor, vamos mais à frente aqui. Capítulo 32. Jó, capítulo 32, diz assim: cessaram esses 3 varões de responder a Jó, uma vez que ele era justo aos próprios olhos. Então, Eliú de Baraquel, o buzita, da família de Rão, irou-se contra Jó e acendeu sua ira, uma vez que se justificava a si mesmo mais que a Deus. Também acendeu-se a sua ira contra os 3 amigos, porque não achavam o que responder. Mesmo assim, condenavam a Jó. Aqui nós vemos que Jó, de fato, ele não tinha só 3 amigos, ele tinha 4 amigos. Esses 3 primeiros, o Elifaz, o Bildade e o Zofar, eles aparecem aqui à primeira vista, mas depois descobrimos que havia um outro amigo. Esse amigo é o Eliú. É muito importante o papel de Eliú na história de Jó. Por quê? Se você observar, o Eliú entra aqui no capítulo 32. E se você ainda está com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 32, deixa eu te mostrar algo. Se você quiser anotar, isso é muito importante. Se você ler o capítulo 29 do livro de Jó, todo o capítulo 29, o tema desse capítulo é a autoglorificação de Jó. Qual é o tema do capítulo 29 de Jó? A autoglorificação de Jó. O capítulo 30, às vezes você pensa assim, nossa irmão, mas é muito forte isso. Tá. A primeira coisa que eu quero que você observe quando lê esse capítulo é quantas vezes você vai encontrar a palavra mim, ou eu. Vou dar só um exemplo aqui. Como ele se achava? Ele diz assim, que quando ele estava passando, versículo 8 diz assim, aliás 7, quando saía à porta da cidade, na praça fazia preparar meu assento, outra palavra também que você tem que sublinhar aqui no capítulo 29, meu. Quantas vezes fala meu, mim, eu, meu assento, os jovens me verem, retiravam-se. Os anciãos se levantavam e ficavam de pé. Quem vê isso aqui acha muito bonito, né? Esse homem tão honrado, né? Só que o Jó, ele era um adorador de si mesmo, ele vai falar isso lá na frente. Ele vai dizer que ele era um adorador de si mesmo.
Você acha isso bonito? Eu não acho. Os chefes detiam suas palavras, punha a mão na sua boca. A voz dos principais emudecia. Ouvidos que me ouviam, me chamavam feliz. E os olhos que me viam, davam testemunho de mim. Tá, não vou nem ler mais, que dá até náusea, né, irmãos? Eu falo para vocês, irmãos, a maneira errada da gente ver a Bíblia, a gente olha para o outro lado. Então tem gente que pega isso aqui e fala, está vendo, irmãos, nós temos que... Não é isso que eu encontro no Novo Testamento. Eu encontro assim, ó, Romanos 7,24, desgraçado homem que sou. Ah, mas no ministério a gente tem que ser honrado. Paulo diz assim, parece que nós os apóstolos, Deus colocou em último lugar. Irmãos, isso aqui não é vida cristã, isso aqui é vida de ego. Ego não converte. Então tem muitas pessoas que acham que ego converte, ego não converte. Ego é uma coisa muito perigosa no nosso ser, porque ele é a essência do velho homem. Uma pessoa ególatra, umbigocêntrica, que concentra tudo em torno dele, é uma pessoa que ela tem uma tendência muito forte de, no seu serviço ao Senhor, roubar a glória de Cristo. Um homem que confia em si mesmo é um ególatra. Quem era o Jó? Era um homem que confiava em si mesmo. E se tem uma coisa que nós nunca podemos confiar é na nossa carne. Quem julga está em pé, cuidado que não caia. Não vou entrar nesse detalhe não, senão a gente nem avança. Capítulo 30. Aí já é um outro estado, né? Mas deixa eu colocar só mais um texto, porque vai que alguém se escandalizou com o que eu disse. Depois você lê aí o versículo 20. A minha glória se renova em mim. Isso é o Jó dizendo. A minha glória se renova em mim. Bom, no capítulo 30 é autocomiseração. Aí agora ele vai para um outro estado. Isso aqui chama-se bipolaridade emocional. Ele sai de um extremo e vai para o outro. Então, do mesmo modo que ele era um homem egocêntrico, agora ele passa a ser um homem tomado de uma autocomiseração. Ele começa a ter uma compaixão de si mesmo. E todo esse capítulo aqui, você vai ver isso. Vamos, por último, capítulo 31. É a autojustiça. Ele era um homem cheio de justiça própria. A ponto, quando você lê o versículo 1 do capítulo 32, diz que os amigos de Jó não conseguiram continuar no debate com ele, porque viram que Jó se julgava mais justo até mesmo do que Deus. Mas a gente vai ver isso depois, daqui um pouco, se o senhor permitir, a gente vai ver. O Jó, ele se julgava mais justo do que Deus. Então eu acho que quem lia o livro de Jó achando o coitadinho, a mesma forma como você se olha no espelho, se acha o bonitinho. A gente precisa, irmãos, claro, não estou aqui destruindo a autoestima de ninguém, mas tem pessoas que falam assim, eu tenho problema de estima. Eu só quero te falar que em relação à sua estima, se você tem problema, ela é pior do que você pensa. Entende? Porque a sua estima, ela tem origem no velho Adão. A nossa autoestima é Cristo. Nós não temos necessidade de autoajuda, nós temos necessidade de ajuda do alto. Irmãos, esse não é o evangelho inverso, esse é o evangelho verdadeiro. O inverso é que as pessoas estão pregando, colocando todo mundo como coitadinho. Não é verdade? Nós somos coitadinhos. A irmã tem problema de estima, o irmão tem problema de estima baixa. Não, se você acha que a sua estima é baixa, eu quero te falar que ela é pior do que isso. Porque toda a nossa cura emocional está em Cristo. Toda a nossa libertação está em Cristo. Nós somos miseráveis. Irmãos, eu disse isso na primeira reunião, Deus não cometeria nenhuma injustiça se me mandasse para o inferno. Eu merecia o inferno por direito. Então, escute bem, não haveria nenhuma injustiça se Deus nos mandasse todos aqui direto para o inferno. Mas Ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele enviou o seu Filho, aquele que não conheceu o pecado, segundo aos Coríntios 5,10, Ele o fez pecado por nós, para que em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Se você acha que existe algum bem na sua vida, até o seu bem pode ser o seu mal.
Porque Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está diante de mim. Irmãos, até no nosso bem, até no nosso serviço eficaz, a gente quer glória. E eu preciso ser bem radical com isso, primeiro na minha vida. Porque quando você serve o Senhor, viajando por tantos lugares, indo a tantos países, visitando tantas assembleias, a tendência é você achar que você é útil demais, que você é útil. Sabe o que eu ensino para os meus cooperadores, irmãos que servem comigo? E eu vim dando exemplo para o Cláudio aqui de um cooperador que o Senhor me deu, de um companheiro com C maiúsculo. Ele é um homem simples, muito simples. No WhatsApp ele não gosta nem de digitar, ele gosta de mandar mensagem. Uma pessoa de uma simplicidade. Eu tenho uma história longa com ele, de aproximadamente uns 30 anos. Mas, irmãos, a envergadura espiritual dele, eu estou muito longe, mas eu estou muito longe de chegar, mas muito. Ele é um homem de uma extraordinária envergadura espiritual. Ele é uma escola na minha frente. Ele pensa tudo o contrário. Se ele sabe que eu penso isso dele, eu nunca falei isso para ele. Ele vai dizer assim, não, ele delirou, ele está tendo algum problema. Mas não é, irmãos. Porque a gente tem que compreender que nós não somos nada. E que Deus toma pessoas tão simples, com maior envergadura do que nós. E que tudo que a gente tem em termos de serviço, não é porque você estudou, não é porque você tem uma experiência de tantos anos. Falo para vocês aqui, para os jovens que estão caminhando no ministério, não se iluda com a experiência. Aí você chega lá e vê o irmão, nossa, esse irmão tem 40 anos de ministério, quão experiente ele é. Satanás não respeita a minha experiência. Satanás não respeita a minha experiência. Com a minha experiência ele pode me jogar no chão e tripudiar. Ah, mas ele, olha a biblioteca dele, olha o conhecimento dele. Satanás também não respeita biblioteca nem conhecimento. No dia que a gente colocar isso como uma credencial bibliográfica para o nosso ministério, a gente já está caído. O ponto-chave do ministério é devoção com Deus, isso tem que ser dia a dia. O ponto-chave é a intimidade com Deus, é o amor à sua palavra, é a entrega, é confiar na graça, é depender do Espírito Santo. Todas essas coisas são subsidiárias, são acessórios, e algumas aqui não significam para nada. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, em confiar no ego, em ficar dependendo de aplauso. Muito cuidado mesmo. Esses caminhos são perigosos. Isso chama-se a síndrome de Lúcifer, quando ele ousou usurpar o lugar de Cristo na glória. E ele não conseguiu, ele usa a gente. E nós podemos achar que a igreja é nossa. Nós podemos achar que estar aqui é uma questão de importância e de suprema ocupação. Em primeiro lugar, estar aqui é um encargo do Espírito Santo, é a misericórdia do Senhor. Aqui não existe ninguém especial, aqui há uma especial incumbência, um encargo especial, e que ele tem que ser cultivado debaixo das mãos do Senhor. Então vamos tomar muito cuidado com a nossa vida, com o nosso ego, com essas coisas que muitas vezes viram melancolia, ou por outro lado vira euforia. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, porque essas coisas nos deformam. São essas coisas que destroem a nossa espiritualidade. São essas coisas que nos colocam em um padrão vil diante de Deus. Quando você estuda a história dos apóstolos, aquela parte que é extra-bíblica, como cada um deles viveram após o período que nós chamamos o período ali da história da igreja em Atos dos Apóstolos, que não está registrado na Bíblia, porém está registrado na história. Pega a história de cada um deles, como cada um viveu. Pega a história do Tomé, aquele que para muitos é o sinônimo de incredulidade. Tomé foi o único dos apóstolos que atravessou o grande mar e foi pregar no Cáucaso, na Rússia, na Índia. Como que eles viveram, como que eles serviram e como eles morreram. Então, que glória que existe para nós no ministério? Só me diga. Tem pessoas que acham que é um glamour, isso não é.
Então eu falo isso com muito respeito, com muito cuidado, porque isso influencia em todas as áreas da nossa vida. Esse assunto toca em todos nós. Então, vamos atentar para alguns detalhes aqui na vida de Jó. Como eu disse, esse livro, essa história é profundamente perscrutadora. Vamos estudar sobre esses 3 amigos a princípio. O Elifaz, o significado desse nome é Deus ou meu, porque El, né, Deus, e o sentido aqui é possessivo, é meu Deus é a minha força. Meu Deus é a minha força. E esse Elifaz, o que ele representa? A justiça. A justiça. Bildade. Bildade significa sem amor. E a maneira de traduzir o Bildade aqui é falta de empatia. E por último, Zofar. Dá o sentido no hebraico de alguém que está cansado. Alguém que está cansado, saciado, cansado pode representar também. E a palavra que define ele também aqui, a princípio, é impaciência, mas nós vamos ver depois a palavra-chave sobre cada um deles, sobre seus discursos, suas mensagens. Agora, eu gostaria que você pudesse notar aqui no capítulo 2, 2 frases muito importantes. Está aqui no versículo 11, diz assim que eles combinaram, quando eles decidiram visitar o Jó, diz que eles combinaram de condoer-se e consolá-lo. Então eles saíram com o propósito de condoer-se, de sofrer com Jó, eles queriam mostrar compaixão, e eles queriam também consolá-lo, eles queriam confortá-lo, eles queriam compartilhar com ele do seu sofrimento e confortá-lo, é o sentido dessas palavras aqui no hebraico. Por incrível que pareça, eles fizeram o contrário. Esses 3 amigos, você pode achar até bonitinho aí os discursos deles, e é verdade, é bonitinho, né? Mas o bonitinho é o feio mais arranjado, mais ou menos arranjado, né? Não tem nada de belo. Nós precisamos analisar as coisas de uma forma séria, bíblica, porque os discursos deles escondem um certo religiosismo. A maneira como eles expõem em suas palavras é uma maneira que nós temos que olhar, porque muitos de nós somos assim, e existe algo no meio do povo de Deus que nós vamos perceber aqui na história dos amigos de Jó, como essa questão de conselheiros. Isso me causa até arrepio, irmãos. Conselheiros. O único conselheiro que tem na igreja é o Espírito Santo, ele é chamado de Paracleto, e é sob a unção dele que nós servimos. Então tem pessoas que acham que eles são conselheiros. Não, irmãos, a gente cria na igreja funções que não pertencem a nós. E digo mais para vocês. Você sabe o que significa a palavra misericórdia no latim? Vem de misereu e cardio, 2 vocábulos. É tomar a dor do outro, colocar sobre o seu próprio coração. Primeiro, esse é um ponto que deve haver em cada pessoa que tem essa graça de condoer-se, de sofrer com o outro, e não aquele que ouve o problema do outro. A primeira coisa que ele faz, que ele move, não é os braços, é a língua, para falar. Quando você está diante do sofrimento de uma pessoa, qual que é o seu papel? Qual o primeiro membro do seu corpo que se move quando você está diante do sofrimento? Muitas vezes nós temos uma receita pronta, ou temos muitas receitas prontas, e basicamente todas elas derivam da nossa própria experiência. Que tragédia! Então a gente usa muito isso. Olha, no meu caso, olha, eu passei por isso, olha, eu conheço alguém, sempre nessa base. E o primeiro papel de alguém que vai compartilhar, sofrer com o outro, é silêncio. Guarda isso, silêncio. Ouça, não diga nada. Talvez você não tenha que dizer nada. Mas vamos estudar isso, irmãos. Vamos ver, tem muita coisa para a gente ver aqui nessa manhã. Agora, deixe-me então aproveitar e colocar 3 pontos, e aqui eu vou dizer justamente o que eu estava dizendo. Algumas atitudes que precisamos tomar diante do sofrimento dos nossos irmãos. Primeira, a melhor maneira, irmã, é você dizer poucas palavras ou então não dizer nada. Às vezes, discernir. Uma das questões mais
graves no nosso viver cristão é que os cristãos estão perdendo a capacidade de discernir. Discernir é um dom espiritual. Que pode ser que o problema que está ali não é o que você está vendo. Pode ser que existe algumas questões que só o Espírito está vendo. Então, por isso que dizer poucas palavras, exercer o discernimento é o ponto principal. Segundo, deixe a pessoa perceber que você se importa, porque foi tudo isso que Jó percebeu nos seus amigos. De repente eles vieram para condoer-se, eles vieram para consolá-lo, mas quando eles começaram a abrir a boca, havia muito da autojustiça deles. Eles ficaram mais na posição de promotores, de acusadores, do que daqueles que tinham compaixão. E um ponto muito importante quando você está diante do sofrimento das pessoas, é você fazer com que a pessoa perceba que você se importa. Sabe, irmãos, vou contar uma fraqueza minha aqui, mas para mim não é fraqueza, mas para muitas pessoas elas acham estranho. Quando alguém chega para mim pedindo oração, eu quero que você ore por mim. Tá. Geralmente eu não oro, irmãos. Eu sou bem honesto para a pessoa, não vou orar por você. Qual que é o problema? É porque eu estou desempregado. Não, mas essa obrigação é sua. Esse é um assunto seu. Ora, relaciona com Deus, porque muitos irmãos eles acham que você é um guru que fica entre Deus e eles. E não é. Eu encorajo irmão, vem cá. Procure colocar a sua situação diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. Não fique aí achando que se tiver 500 pessoas orando por você, Deus vai ouvir. Deus precisa da sua oração. Porque a gente acha que os irmãos que têm mais comunhão com Deus, entre aspas, eles podem ser ouvidos e não nós. E esse estado espiritual, essa condição espiritual que nós colocamos, irmãos, essa maneira como nós nos colocamos para os irmãos, ela não é correta. Então a gente precisa encorajar os irmãos a ter um relacionamento com Deus, a resolver suas questões com o Senhor. Quando é que nós nos envolvemos com os irmãos? É geralmente quando eles estão em crises profundas, que envolve fraqueza, que envolve uma batalha terrível, que seja na alma, que seja no casamento, que seja de doença, que seja de morte, que seja o que for. Você percebe fragilidade. Aí nessa hora você tem que ser suporte. Mas o que significa ser suporte? É só você ouvir e ver? Não. Aí entra a questão da oração. Você só tem que orar por aquilo que você se envolve. Porque eu fingir que eu estou envolvido e orar sem ter compaixão, isso não é intercessão. Estão me entendendo, irmãos? Então você apenas se envolver religiosamente, isso não é oração. Fazer da oração esse band-aid aí, oração não é band-aid. Você sabe o que é band-aid? Existe band-aid? Eu não sei. Oração não é band-aid. Oração não é mertiolate. Eu quero dizer para vocês, oração é o mais profundo relacionamento, ou o grau mais profundo do nosso relacionamento com Deus, é o grau mais elevado. Então, quando você está diante de uma situação, você precisa se envolver. Lembra que quando Jesus foi ressuscitar ao Lázaro, você acha que se Jesus, da onde ele estava, se ele clamasse ao Pai, Lázaro ressuscitaria? Claro. Mas por que ele foi até lá? Por que ele foi? Ali onde Jesus estava, da onde Jesus estava, ele poderia exercer autoridade. Mas por que Jesus foi até Betânia? E por que só quando ele chegou ali, ele orou? Porque a oração envolve envolvimento pessoal. Quando você está ajudando alguém, quando você vai socorrer um irmão, existe envolvimento pessoal. Aí sim é intercessão. Então, essa coisa de me dá um band-aid aí, passa um mertiolate aqui na minha situação, isso não funciona. Não funciona. Porque existem vários perigos. Primeiro, de você tornar a oração uma coisa superficial e banal. Segundo, você colocar a pessoa no estado de pedinte. Colocar a pessoa no estado de mediocridade. Ensinar a ela que oração é uma coisa que você pode jogar ao vento, e não é. Nós precisamos tratar esse assunto sério.
A gente precisa entender que quando você vai a alguém para pedir oração, é porque você conhece as suas fraquezas, as suas debilidades, a sua incapacidade. E muitas vezes as coisas não vão se resolver, não é com a oração, é com a atitude, é com problemas de pecados que estão ocultos. Porque há caminhos que nós não conseguimos ver e nem saber como que nós vamos orar. Sabe quando que eu aprendi isso? Eu vou contar para vocês. Um dia, eu era pastor de uma comunidade, eu tinha meus 20 e poucos anos, uns 27 anos, e uma mulher chegou no final do culto e pediu que eu orasse por ela. Aí eu fui e orei por ela, clamei, falei, qual é o problema seu? É um problema conjugal. Aí eu orei por ela, pedi que o senhor restaurasse, ela falou que o marido tinha ido embora, eu orei, amém. Na hora que terminou, uma irmã disse, você conhece aquela mulher lá? Eu falei, não. Ela é minha vizinha, ela disse que vinha aqui hoje para você orar por ela. Eu falei, amém, que bom, espero que Deus tenha feito a obra. Eu falei, Deus não pode fazer a obra, porque ela tomou o marido da irmã dela, e o marido agora voltou para a casa da irmã, e ela quer o marido de volta, e o marido não é dela. E eu estava lá, fazendo o papel do bobo da corte. Você está entendendo? Isso não é intercessão. Eu não me envolvo em causas aonde eu não tenho clareza. Então, antes de orar por alguém, peço ao Senhor clareza. Senhor, por que o Cláudio está passando por essa situação? Revela no meu coração a tua palavra, dá-me discernimento para poder ajudá-lo. Então, se eu vou ajudá-lo, eu vou dar a mão a ele, eu vou abraçar ele, eu vou ouvi-lo, eu vou participar, eu vou socorrer. O que eu posso socorrer? Só com a minha prece? Só com a minha oração? Será que o meu socorro não é a minha presença? Não é o meu companheirismo? Será que não é uma ajuda que eu posso dar? Então a gente quer fazer tudo, irmãos. Eu me lembro quando eu era criança, a gente tinha uma caixinha de promessas. Acho que ninguém aqui tem mais isso, nem sabe o que é isso. Mas eu vou contar aqui para aqueles que têm 20, 30 anos de fé. Isso aí na década de 70, a gente tinha uma caixinha de promessas só com coisas boas. Então minha mãe ensinou a gente, todo dia você tinha que ir lá e pegar uma caixinha de promessas, porque ali Deus ia falar com você, e eu cria naquilo. Então eu pegava lá, aí tinha uma coisa boa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu falava, ai meu Deus, eu ficava com aquele versículo, aí um dia, já jovem, eu percebi que Deus não falava coisa ruim, eu sabia que eu não estava muito bem espiritualmente. Eu pensava, meu Deus, e ficava com medo de abrir a caixinha de promessas, mas quando eu abria lá, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu falava, não, Deus não está falando comigo, porque Ele está vendo a minha condição. Eu sei que eu mereço o seu amor, mas eu preciso também sempre ouvir uma palavra dura. Mas quando eu abri a Bíblia, a gente tinha aquela também de arqueologia, abre a Bíblia para Deus falar, e quando eu abria só saía coisa dura. Aí eu ficava confuso. Aí eu fiz da minha Bíblia a minha caixa de promessa. Mas eu não indico isso como um princípio não, irmãos, fuja disso. Mas olha o que eu aprendi, irmãos. Eu aprendi que esse modelo que a gente faz, muitas vezes, é a da caixinha de promessa. A gente vai lá para falar coisas boas. A gente vai lá para falar o que a pessoa quer ouvir, não o que ela precisa ouvir. Esse é o conflito que eu vejo no livro de Jó. É um conflito que vai desmascarando a nossa espiritualidade superficial. A maneira como nós tratamos e lidamos com os irmãos que carecem de ajuda. Observe bem, deixa a pessoa sentir, esse é o segundo ponto, deixa a pessoa sentir que você se importa. Segundo, ou terceiro, não tente explicar tudo. Nós vivemos uma geração onde todo mundo é especialista em alguma coisa. Hoje as pessoas descobriram essa fome de celebridade instantânea, que está no Instagram. Hoje as pessoas elas entenderam que elas podem ser uma celebridade. Então, todo mundo quer explicar tudo, porque explicações não curam feridas. As explicações não curam um coração despedaçado. E foi justamente o que os amigos de Jó fizeram. Eles começaram a tentar explicar para Jó por que ele estava sofrendo. Eles queriam tratar os efeitos e não a causa. E esse é algo muito especial, irmãos, para nós meditarmos aqui. Todo sofrimento tem uma causa. O que você está vendo e ouvindo são os efeitos. E a gente fica em torno dos efeitos. Por que um casamento acabou? Por que um casamento está em crise? São os efeitos.
Por que essa pessoa está desempregada? Por que essa mulher sofre? Por que esse homem sofre? O que você está vendo e ouvindo são os efeitos. Nosso papel não é ir nos efeitos, é entender a causa. Por que esse casamento está acabando? Então, geralmente, o esposo vem e ele expõe a esposa. Não é verdade? Ou o contrário, é verdadeiro. E, geralmente, a gente pode ter absoluta segurança que eles não estão sendo verdadeiros nem com eles mesmos. Existe algo maior. Existe algo que é inerente ao ser humano. É do homem esconder a realidade do seu coração. É do homem. Você pode ver que quando Adão chega para Deus, o que ele diz para Deus? A mulher que me destes. Juridicamente falando, nós vamos condenar Eva, porque foi ela que deu ouvido à serpente, não é verdade? Foi ela que comeu, foi ela que levou para o seu marido, não é verdade? Não foi ela que desobedeceu, não foi ela que fez tudo. Então a mulher, ela está condenada. Então a mulher, juridicamente falando, do ponto de vista teológico, ela já nasceu condenada, ela está num estado muito pior do que nós, porque se nós estamos nessa vida de pecado, é por conta da mulher. É assim que Deus vê. Então vamos agora na causa, né? Porque o problema de Eva foi efeito. Aí desmascara o homem. Gênesis 2,15 está assim, que Deus colocou o homem no Éden para lavrar e para o guardar. É só essa palavrinha que é a jurisprudência para condenar o homem. Por isso que nós, no nosso velho homem, nunca somos comparados a Eva. A nossa desgraça moral e espiritual não tem origem na velha mulher, é no velho homem. E por quê? Porque este é o grande culpado. Porque ele não guardou. Se era para guardar, é porque havia perigos. Porque Adão não guardou o jardim e não guardou a sua mulher, ela pecou. Então a desgraça não está quando Eva ouviu a serpente, está quando Adão deixou a serpente entrar no paraíso. Então, irmãs, fiquem em paz. O que eu digo para vocês aqui, o grande perigo é esse, é nós não conhecermos a causa. Todo problema tem uma causa. Todo sofrimento tem uma causa. Pode ser uma causa momentânea, pode ser uma causa atual e pode ser uma causa que se esconde por anos. Mas vamos lá, vamos ver a natureza do diálogo desses amigos de Jó aqui. O primeiro ponto que eu quero mostrar sobre o diálogo dos amigos de Jó é que se esses amigos tivessem escutado e aceitado o sofrimento de Jó e não tivesse discutido com ele, porque o que você vai ver ao longo dos debates são homens que não escutaram, são homens que não tiveram sensibilidade. E eles procuraram fazer o quê? Eles procuraram discutir com Jó, eles procuraram acusar o Jó. Irmãos, nós só tivemos aqui e teremos aqui 4 palavras. Então é impossível entrar em todos esses detalhes, é só você ler os discursos dos amigos de Jó, é justamente o que você vai ver. O segundo ponto é que eles preferiram serem promotores de acusações. O que eles preferiram foi acusar o Jó. Eles não foram testemunhas do sofrimento dele. Eles não participaram da sua dor. Então, aqui eu quero colocar uma nota muito importante. Sofredores atraem conselheiros da mesma forma que as mortes nas estradas atraem os corvos. Já percebeu isso? Pessoas que sofrem, pessoas que estão sendo esmagadas pelo sofrimento, atraem tantos conselheiros como as mortes nas estradas atraem os corvos. Isso é sério, irmãos. Ou outra palavra aí. É justamente isso. E esse não é o caminho. Quando nós estamos passando por uma longa dor, qualquer sofrimento, o primeiro lugar que você precisa ir é diante do trono da graça, lá de Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, para que alcancemos o socorro oportuno. Porque não temos um sumo sacerdote
que não possa se condoer-se das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado à nossa semelhança, porém sem pecado. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer, ele foi um homem de dores. Esse é o primeiro lugar que nós temos que ir, não é ouvir algo de alguém, é ouvir e ver Deus nos nossos sofrimentos. É ouvir e ver Deus nos nossos sofrimentos. É ver a face do Senhor nas nossas misérias. Aí está. Conselheiros que usam palavras de Deus de maneira inadequada, só produzem o quê? Só produz uma sensação, como se fosse, sabe aquele remédio de impacto rápido, mas que não cura a ferida? Que trata o efeito, mas não trata a causa? Só prolonga o seu sofrimento. E aqui nós precisamos observar algo. Você vai ver aqui que os amigos de Jó, eles estavam cheios de diagnósticos espirituais, eles tinham muitas prescrições, porque justamente o que a gente vê hoje no meio cristão, nesse ministério de conselho, ou esses conselheiros espirituais, eles são cheios de diagnósticos, eles têm muitas prescrições, mas que nada funciona. Nada funciona. E há duas características sobre esse tipo de pessoas. Eles têm muitas respostas sem relacionamento íntimo com Deus. E segundo, muito conhecimento sem um relacionamento pessoal com a pessoa que está sofrendo. Irmãos, eu imagino que vocês já perceberam que eu faço parte de uma comunidade local onde existe um presbitério, assim como vocês têm aqui o Cláudio, os irmãos que cooperam com ele. Então a gente lida com muitos problemas. Mas na minha questão é um pouco mais delicada, porque não é só na comunidade onde eu sirvo, porém, em centenas de comunidades, que durante o ano eu participo com elas. Então o que ocorre é que você vê o sofrimento das pessoas, você vê as lutas, você vê as falhas, você vê as dores, você vê as quedas. Então, baseado em tudo isso, é que eu pude aprender essas verdades. Porque não adianta você querer aconselhar se você não tem um relacionamento pessoal com a pessoa. Não adianta você dar diagnóstico, não adianta você prescrever uma receita pronta, não adianta você mostrar texto. Em primeiro lugar, você precisa ser alguém que tem um envolvimento pessoal com aquela pessoa. Senão nós vamos tornar o ministério espiritual profissional. Então é melhor contratar um psicólogo. É melhor você indicar a pessoa para um psiquiatra. E o segundo é você querer ajudar uma pessoa baseada só nas palavras e não ter uma vida de intimidade com Deus. O quadro em que Jó se encontrava. Vamos aqui tentar entender um pouquinho, depois eu quero falar de todas as doenças dele. Jó se encontrava num quadro de pessimismo sombrio. Ele foi tomado de um pessimismo sombrio. É como se tudo em torno dele escurecesse. Você e eu não sabemos o que é perder em curto espaço de tempo todos os seus bens. Você e eu talvez não sabemos o que é você perder todos os seus filhos em um único desastre. E ainda sobrar uma esposa falando no seu ouvido: renuncia ao teu Deus, e depois você morre. É como se ela estivesse dizendo: você não presta para nada mais. Você sabe o que é isso? Eu não sei. E imagino que nenhum de nós aqui saibamos. Amados irmãos, esse é o pessimismo sombrio. Ele estava com a sua cabeça raspada, o seu rosto inchado, seu corpo coberto de feridas purulentas. Ele estava tomado de doenças. O seu interior, como eu disse, um pessimismo, uma angústia, uma dor, um desespero. E o céu parecia que estava totalmente encoraçado de aço. Suas orações não subiam. Ele não tinha com quem falar. O que ele poderia falar naquele exato momento? É só você olhar o capítulo 3. Mas ele precisava de conforto e de amigos. Jó precisava de conforto.
ele precisava de amigos. Porém, seus amigos chegaram e não o consolaram. Deixa eu colocar 2 textos, se você quiser ler comigo. Provérbios capítulo 16, versículo 24. Provérbios 16, versículo 24. Favo de mel são as palavras suaves, suavidade para a alma e remédio para os ossos. Está vendo aqui? Favo de mel são as palavras que agradam. Aqui o sentido são as palavras que encorajam, são as palavras que curam. Vamos mais aqui para um outro texto, capítulo 25, versículos 11 e 12. Diz assim: maçã de ouro e salvos de prata é a palavra dita como convém, como pendente de ouro e jóia de ouro fino, é o sábio que preenche o ouvido obediente. Está vendo aqui, irmãos? Para Jó era constrangedor ver os seus amigos diante dele. Naquele primeiro episódio desse capítulo, era o silêncio deles. O silêncio deles era um silêncio mórbido. Era um silêncio de homens que estavam profundamente impactados e assombrados com aquela cena daquele homem que era o maior do Oriente e agora estava num estado de miserabilidade, de degradação física, emocional e espiritual. Aí você vai ver que esses amigos cometeram alguns erros. Eu quero citar os erros desses amigos. O primeiro erro, eles eram legalistas. Segundo, eles misturaram a culpa com a vergonha. O terceiro, eles fizeram uma condenação e um juízo da situação de Jó. O quarto erro deles é que suas noções eram completamente legalistas. Quinto, os sarcasmos nas discussões. Você vai perceber isso. Então eu quero te encorajar, não leia os discursos dos amigos de Jó com sensacionalismo triunfalista. Leia aqui e veja os sarcasmos deles naquelas discussões. Porque a questão é que nós tomamos os discursos deles fora do contexto no qual elas foram escritas. A gente isola as palavras que são bonitas. As palavras dos amigos de Jó tinham verdades. Sim, as palavras dos amigos de Jó tinha as verdades. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ela é didática. Quando nós pensamos sobre falso profeta na Bíblia, qual é a ideia que você tem de um homem que foi um falso profeta? Começa com a letra B. Quem imagina aqui? Balaão, não é verdade? Ele não foi um falso profeta? Mas eu pergunto para vocês, você já leu as profecias de Balaão? Alguém aqui já leu? Claro que sim. Irmãos, não tem nenhuma falsa profecia dele. As profecias dele são cristológicas. Tudo que Balaão falou foi verdadeiro. Onde que ele é o falso profeta então? Porque aqui a Bíblia está condenando é o caráter, não é a mensagem. A mensagem é verdadeira, mas o caráter dele é de um homem dissimulado. Você entende? Então, eu posso estar falando a verdade, mas qual é o meu caráter? Então, a gente, muitas vezes, irmãos, se perde nessas coisas. A gente ouve, nossa, que homem que prega, que palavra bonita, mas vem cá, diante de Deus, ele é falso ou ele é verdadeiro? Qual é a conduta, qual é o caráter, qual é a sua integridade moral? É aqui que está o ponto que eu preciso mostrar para vocês, porque nós não temos esse filtro. A gente vê as coisas na internet, hoje está assim uma videotização generalizada no meio do povo de Deus. Os irmãos nem querem vir para as reuniões muitas vezes, porque ele encontrou um Billy Graham na internet. Onde que eu vou deixar de ouvir o Billy Graham para ir ouvir o irmão Luiz Fontes? Não é verdade? E tem uns que já ressuscitaram, todos eles estão mortos. Spurgeon, hoje tem irmãos que pegaram as mensagens de Spurgeon, e eles dizem assim, mensagem de Spurgeon pregada em 1700 e tal.
Aí começa a ler aquela mensagem com a força. Você fala, onde que eu vou deixar de ir para uma reunião da igreja, se que eu posso na minha casa que está ouvindo Spurgeon? Irmãos, isso é muito perigoso. Não estou dizendo que isso está errado, a questão é que é perigoso. Porque você pode desenvolver uma fé virtual, relacionamentos virtuais, envolvimento virtual, responsabilidade virtual, mas só que o inferno e a condenação é real. A reprovação no tribunal de Cristo é real. Eu conheço, irmãos, hoje muitos cristãos que chegaram a dizer assim, não vou mais à reunião. Eu vou lá uma vez por mês, está ótimo. Os irmãos contam comigo, as minhas ofertas eu mando, mas olha, eu posso ouvir a palavra aqui em casa. Já ouvi muitas pessoas e muitas comunidades que os irmãos estão em crise por conta disso. Então, cuidado. É um cuidado que eu coloco aqui para os irmãos. Você lê os discursos dos amigos de Jó e não conhecer a motivação do coração deles. E aqui, por último, eles se perderam no calor dos argumentos. O Elifaz, vamos analisar agora rapidamente cada um deles aqui, para a gente ir para as aplicações, porque está tendo muita informação e pouca aplicação, e eu quero que vocês se prendam com as aplicações. Vamos falar aqui do Elifaz, no capítulo 4 de Jó. No princípio, ele se mostra confiável, amável, ele fica calado. No capítulo 3, ele ouve todas aquelas lamúrias e murmurações de Jó, e aí ele vê essas palavras de Jó carregadas de amargura, de acusações contra Deus. Só que quando você lê o discurso de Elifaz, ele era o mais experiente, ele era o mais velho desses amigos, o mais novo era o Eliú. Então, o discurso de Elifaz está baseado na experiência. Esse é um perigo de conselheiros, de pregar ou de ensinar, de aconselhar, baseado em experiência, minha experiência. Eu penso assim, eu vejo assim, eu sei que é assim. Porque fulano, que eu cuidei, que eu tratei. Então, o que a gente faz? Você ajudou alguém que teve um casamento fracassado. É só você colocar Ctrl+C, Ctrl+V. Aí você fala, não, irmão, vou te mandar aí um resumo, você lê aí, vai resolver seu casamento. Não funciona. Isso é ter um ministério baseado na experiência. Esse é o Elifaz. E aqui você vai ver algumas questões delicadas das suas acusações que ele faz contra Jó. Primeiro, a hipocrisia. Ele sugere que Jó não é tão justo como ele diz ser. Se você vê lá em Jó, só notando, não dá para a gente ler, capítulo 22, os versículos 1 a 11, aqui está o teor da hipocrisia que ele acusa Jó. Ele acusa Jó da sua questão espiritual. Ele acusa Jó da sua espiritualidade, do seu fracasso espiritual. Lá no capítulo 15, os versículos 1 a 35, ele acredita que Jó cometeu um grave pecado, e porque ele cometeu um grave pecado, ele estava passando por todo aquele sofrimento. E o terceiro, de injustiça. Ele acusa Jó de ter sido injusto em seus negócios, nas suas relações. Está dentro do capítulo 22, versículos 1 a 11. Então ele acusa Jó de uma falsa espiritualidade, de hipocrisia, de ter cometido injustiça, e depois ele acusa Jó de orgulho. No capítulo 15 também, versículos 1 a 15 do livro de Jó, ele vai justamente dizer isso, que Jó era orgulhoso demais, ele estava confiado na sua própria justiça. Então, qual que é a teologia dele aqui? Qual que é a visão dele? É que Jó, ele estava culpado, que havia 4 pilares que ele colocou para poder dizer que Jó precisava se arrepender, que Jó tinha cometido graves pecados, que ele era hipócrita, que ele era um espiritualista dissimulado, que ele era um orgulhoso, que confiava em si mesmo, e que ele era injusto nos seus negócios. Aí tem uma parte que eu quero ler para vocês. A conclusão das palavras de Elifaz é que Jó estava recebendo justamente o que ele merecia. Vamos ler aqui, capítulo 4, versículos 7 e 8 do livro de Jó. Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele diz, lembra-te agora que nenhum inocente jamais pereceu? Então ele está dizendo para Jó que Jó não é inocente, né? Aí diz assim,
E onde foram destruídos os retos? Ele diz, os retos não são destruídos. Então ele diz que Jó não era inocente, não era reto. Segundo tudo o que eu ouvi, os que aram iniquidade, semeia injúria, cegam-na. Você conhece alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça, de algum modo, ou de alguma pessoa nessa que tenha sido destruída? Ele diz, tenho notado que os que aram campos de maldade, plantam semente de desgraça, só colhem a desgraça. É isso que ele está falando para Jó. Então ele está dizendo, Jó, você só está colhendo o que você merece. Você quer um amigo desse no seu currículo? Quem tem um amigo desse precisa ter medo de onça, irmãos. Você entende? Não tem amigo aqui. E é isso que a gente precisa ver. Vamos lá. Dois pontos que eu quero ressaltar sobre as acusações de Elifaz. O primeiro ponto é que as suas acusações são baseadas em sua própria compreensão limitada do tempo. E conselheiros que têm uma compreensão limitada do tempo, não conhecem os tratamentos, os para quê. Então, conselheiro que não conhece o porquê, o trabalho de Deus na vida de uma pessoa, não deveria falar nada. Ele não entende, ele tem uma visão completamente limitada do tempo, porque tempo tem a ver com o propósito de Deus na nossa vida. Deus estabeleceu um tempo para nós, escreveu nossos dias em seu livro. E quando nascemos de novo, isso está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 24, quando Deus tirou o povo de Israel, ele diz assim, este será o principal dos meses do ano para vocês, que Deus está dizendo, quando vocês saíram do Egito, agora aqui começa a história de vocês. Que princípio interessante, irmãos, que princípio interessante. Êxodo 12, 24, você sabe que quando eles saíram do Egito, era no mês de março ou abril, entre o mês de março e abril, Abib e Nisan, são os 2 meses, é aí que começa o calendário judaico, aí que começa para os judeus. Por quê? Porque foi o momento que eles saíram do Egito. Irmãos, todo o nosso passado está apagado, começamos uma nova vida, Deus começou a escrever os nossos dias ali, porque Deus não escreve a nossa história, e nem conta os nossos dias, que foram dias de trevas. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, irmãos? Então, o nosso passado não existe, está apagado. Agora escute, você nasceu de novo. Vou te dar agora uma ilustração muito bonita. Gênesis capítulo 4, capítulo 5. No capítulo 4 de Gênesis, nós temos a genealogia de Caim. Eu não vou ler, você pode verificar. E em Gênesis capítulo 5, nós temos a genealogia de Sete. Tá certo? Quando você estuda a genealogia de Sete, diz que alguém gerou outro alguém. E que esse alguém gerou outro alguém. Vai dizendo isso. Não tem anos de vida contabilizado. Quando você vai para a genealogia de Sete, diz que alguém viveu tantos anos e gerou alguém. E que esse alguém viveu tantos anos e foi gerando outros. Então, em Gênesis capítulo 4, não há anos de vida contabilizado. É a geração de Caim. Mas na geração de Sete, é uma geração redimida. Abel morreu, Sete nasceu. Aqui está o caminho de Deus. Aqui está a genealogia que foi contada. Por que a genealogia de Caim não tem anos de vida? Porque essa genealogia ou essas gerações estão mortas diante de Deus. A genealogia de Sete tem anos de vida e contabilidade, porque esta é uma genealogia por onde Deus vai se mover até o seu filho. Tá certo? O que significa? A nossa genealogia velha, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, no dia que você nasceu de novo, ali Deus começa a contar os seus dias. Salmo 90, versículo 4. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Está vendo aí? Então, isso é um princípio. Deus tem todos os nossos dias escritos, observe isso. As suas acusações não refletem a verdadeira natureza de Jó, ou a vontade de Deus. Isto é, ele avaliou, ele acusou, ele apontou as falhas, ele deu o diagnóstico, ele trouxe a prescrição, sem conhecer a causa da doença. Imagine, irmãos.
Imagine você chegar para o médico e dizer: doutor, eu tenho um problema muito sério. Qual é o seu problema? Estou com falta de ar. Quando eu começo a caminhar, vai me faltando ar. Eu estou com o meu braço adormecendo e às vezes adormece e fala: toma aspirina que você vai melhorar. Isso é coisa à toa. Aí você tem um infarto e morre. Você não, outra pessoa, né, irmãos? Imagine, esse é o Elifaz. Ele tratou os efeitos sem saber da causa. A pessoa está infartando. Está infartando. Muito cuidado. Não sejamos esse tipo de pessoa. Deixa eu só colocar um texto aqui. Sabe por quê, irmãos? Quando você desenvolve esse senso crítico da dor do outro, a acusação, ela supera a compaixão. E se tem algo que nós precisamos ter diante da dor dos nossos irmãos, é compaixão. E nunca esqueça, compaixão é você colocar a dor do outro no seu coração. Só quando você coloca a dor do outro no seu coração é que você consegue interceder por ele. Sem tomar a dor do outro, a sua intercessão não tem peso diante de Deus. Mas vamos aqui, olha o que Jó diz para ele. Lá no capítulo 6, versículo 2, Jó diz assim: se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança. Sabe como que você parafraseia isso aqui? Ele faz: eu perdi 10 filhos, eu perdi tudo. Coloque aí a minha desgraça na balança. É isso que ele está dizendo: eu perdi tudo. Vamos agora para o Bildade. Esse Bildade aqui, a ideia do nome dele é amor confuso. Capítulo 8 de Jó. Os argumentos dele é baseado na tradição. Por isso que ele sempre está falando: olha para o passado, olha os outros, olhe bem como que era assim. Você entende? Argumentos baseados na tradição. Ele não entendia nada de nada. E o pior do Bildade aqui é que ele trata o Jó como ímpio. Deus deu testemunho que ele era justo e reto. Mas Bildade, pode observar as palavras dele, ele trata Jó como ímpio. Ele era um professor que defendia a obrigação religiosa. Obrigação, é isso que Bildade, essa era a essência das palavras do Bildade. Ele era o professor que defendia a obrigação religiosa. A obrigação religiosa nos traz uma imagem distorcida de Deus. Você tem que fazer isso para dar certo, você tem que fazer isso porque aí vai resolver. Não tem muitas vezes a questão de fazer, mas muitas vezes você tem que dizer: não, aceita. Você vai ter que aceitar essa situação. Mas como que eu vou viver com essa situação? Graça, graça, graça. Esses dias eu me encontrei com uma irmã, a dor dela esmagou o meu dia. Eu soube que ela tinha perdido uma filha e me encontrei com ela numa situação que não tinha nada a ver. E quando eu a vi, ela não congrega conosco, e eu fui ouvir um pouco, fui dar um abraço nela, de verdade. Mas quando ela abriu, contou a história da morte da filha dela. Irmãos, a gente não merece nada. Então eu disse para minha esposa: a gente precisa se sentir um pouco pior do que ela, porque a dor de uma mãe que perdeu uma filha, a filha entrou num profundo estado de depressão, que não teve um caminho de volta, e ela tirou a própria vida. Que coisa mais dolorida, irmãos, foi ver aquela mãe ali sofrendo. Então ela virou para mim e disse assim: como que eu vou viver? Como que eu vou viver? Falei para ela: só existe um caminho para você, o caminho de encontrar a graça do Senhor no seu sofrimento. Não tem remédio, não tem psiquiatra, não tem psiquiatra, não tem remédio, não tem nada que vai poder se colocar a sua ferida, a não ser a graça do Senhor. O Senhor se coloca exatamente onde nós estamos feridos. Se você experimentar isso, você vai viver. Se você não experimentar isso, você vai morrer. Porque é justamente isso, irmãos. Porque eu sinceramente não sei o que é essa dor. Então, como que você vai viver? Graça. Graça não é dando obrigações religiosas. Falar: irmão, faz uma campanha de 7 dias, dá 5 voltas em torno da reunião, lá do local de reunião, faz isso, faz aquilo. Obrigações religiosas, irmão, são os argumentos vazios e diabólicos.
Mas você fala a palavra, fala a verdade, porque é a verdade que cura. Olha os textos que lemos em Provérbios. Aí essa semana eu estava vendo um depoimento dela no programa da empresa. Então ela chorando, você viu o coração destraçalhado, mas uma mulher que pôde dizer assim: como que eu estou vivendo? Achei lindo isso. Eu estou vivendo olhando para o céu, tendo a certeza que o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele não vai lançar minha filha estava com a alma doente, Ele não vai lançar ela no inferno, Ele é cheio de misericórdia, e eu tenho uma fé no meu coração, é por causa dessa fé e da graça que eu estou vivendo, mesmo estraçalhada. Esse é o remédio para a alma, esse é o remédio que pode manter uma pessoa em pé, numa situação tão devastadora como essa. E que quando você encontra o caminho da graça, eu não sei se eu já contei aqui uma história para vocês, de um casal nos Estados Unidos, um oriental entrou na escola e matou vários jovens, e dentre esses jovens que eles mataram a filha desse casal. E os irmãos foram visitar o casal, e naquela manhã encontrou o marido em frente à casa, podando a grama, e cumprimentaram ele estava com um sorriso, disse: ô irmãos, bem-vindo, vamos entrar para dentro. E quando eles entraram, perceberam que a esposa estava na cozinha cantando, lavando a louça do café da manhã. E eles acharam estranho, porque eles foram tensos, eles foram ali muito tensos, procurando palavras para poder o que dizer para aquele casal que havia sepultado a filha no dia anterior. Então, quando eles chegaram lá, a irmã veio alegre, cumprimentou eles, abraçou eles, e eles ficaram ali como que sem palavras. Aí o irmão disse assim, um dos irmãos: eu não estou entendendo, vocês sepultaram a filha de vocês ontem, não foi uma tragédia, isso foi noticiado em todos os Estados Unidos, o que está acontecendo com vocês? Aí a irmã disse assim: irmãos, o Senhor se coloca no lugar aonde Ele nos fere. O Senhor se coloca no lugar aonde Ele nos fere. Não tem obrigações religiosas. Essa teologia aqui, ela só tortura. Essa teologia aqui mostra um Deus implacável e que persegue as pessoas. Esse tipo de ensino aqui mostra um Deus que tem uma ira irresistível. Essa é a mensagem do Bildade. O Zofar é o mais hostil dos três. As palavras de Zofar é baseada em suposições. Olha que coisa interessante. Vocês vão perceber, irmãos, não esqueçam disso. Porque a suposição é uma forma de conselhos, ou muitos conselheiros usam a suposição como argumentos para poder ajudar as pessoas. Tudo baseado em suposição. E o problema das suposições é que elas reduzem a compreensão e o discernimento. Suposição. Tudo baseado em suposição. Pessoas que já acham que já viu tudo, que já enxergou a natureza, a causa e as consequências do problema. E aí elas começam a fazer deduções. Tudo baseado em suposição. Eu suponho, eu imagino. Existem muitas pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas assim, sabe o que eu digo e falei, não tem muito tempo isso para o irmão, porque tudo, não, eu sei por que ela está pensando isso, eu sei por que está passando isso, eu sei por que ela está fazendo isso. Você sabe mesmo? Eu sei. Então esse irmão disse para mim, eu sei por que ela está passando por isso. É por isso. Você ouviu isso de quem? Não, eu sei, tem certeza. Tem certeza? Tem. Falei, irmão, por que você não joga na cena e ganha lá? Você tem essa capacidade de supor, quem sabe você não vai imaginar os seus dois, você vai ficar bilionário, você some, vai viver sua vida, porque para ser cristão você não está valendo muita coisa. Irmãos, nós não temos esse poder. E esse Zofar aqui, ele tinha esse senso. E deixa eu concluir, irmãos. Aqui é algo muito sério, porque o Zofar, ele cria na ideia da retribuição. É a teologia de causa e efeito. E aqui está algo que eu preciso dizer para vocês, e quero colocar aqui os pontos para a gente concluir, fazer a finalização desta palavra. Jó, no capítulo 29, versículo 18, ele faz uma declaração assim: morrerei eu no meu ninho. Interessante isso. Morrerei eu no meu ninho,
Vamos lá. (29, irmãos, 18, me perdoe). Dizia eu, em meu ninho morrerei. Está vendo aqui só essa frase? Em meu ninho morrerei. Eu gosto disso, irmãos. Porque aqui nós temos a lição da águia. E a lição da águia, você sabe que a águia, ela é um animal que representa Deus. Representa Deus. A águia é uma figura de Deus. A águia, ela tem algumas particularidades incríveis, eu também não vou falar sobre isso. Mas eu quero mostrar alguns pontos aqui sobre a águia. Deixe-me colocar um texto para vocês aqui, para ligar. Se você quiser anotar isso na sua Bíblia, é muito importante. É Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Os versículos 11 e 12. Deuteronômio, capítulo 32, os versículos 11 e 12. Muito interessante isso aqui. Como a águia que desperta a sua ninhada, voltei sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva-os para sobre suas asas. Só o Senhor os guiou, e com ele não havia Deus estranho. Deixa eu parafrasear e explicar esse texto baseado no que Jó disse, lá no capítulo 29, versículo 18. Morrerei eu no meu ninho. Tem uma característica da águia que é muito interessante. Primeiro que a águia, ela constrói os seus ninhos nas alturas, nos penhascos mais altos. E ela faz isso para protegê-los. Escute bem. Você se lembra que quando Deus começa a falar com Jó no capítulo 38, o que ele faz com Jó? Ele fala por meio de um redemoinho. E o que o redemoinho faz? Ele pega as coisas embaixo e leva para cima. Então, Deus, no sofrimento, a gente pensa que Ele nos leva para baixo. No nosso sofrimento, Deus nos leva para cima. A questão é que a gente custa perceber a face de Deus nos nossos sofrimentos. Enquanto nós estamos procurando conselheiros, explicações e justificações e alento para o nosso sofrimento, nós nos perdemos em Deus. O grande dilema dos nossos sofrimentos é a capacidade que nós temos de nos perder em Deus, de não ver sua graça, de não ver o seu amor, de confiarmos em mensagens e palavras secularizadas. Então escute bem, a águia, ela constrói os seus ninhos nos penhascos mais altos, só que tem um detalhe. Então ela vai alimentando o seu filhotezinho, vai alimentando ele. Quando ele começa a crescer, sabe o que ela faz com ele? Pega ele e voa mais alto ainda, bem alto, e solta ele. Você imagina o desespero do filhote. Você imagina o quanto ele vai batendo de asa e nada funciona. Então ele vai se debatendo, vai se debatendo, vai se debatendo. E ela vem, quando ele vai caindo, ela dá um voo rasante, pega ele, sobe lá para o alto. Você quer ser filho de águia? Deus faz a mesma coisa conosco. Ele faz a mesma coisa. Você acha que quando aquela águiazinha está caindo, aqui, irmãos, é a imaginação, ela deve pensar, o que a minha mãe está fazendo? O que ela está fazendo? Ou pensar do pai, o que meu pai está fazendo? Não entende. Jesus disse assim para Pedro, lá em João 13, o que eu faço agora, você não entende, vai entender depois. Vai entender depois. John Nelson Darby, o irmão que viveu no passado, ele escreveu uma carta ao final de sua vida. E nessa carta ele relata toda a dor, todo o sofrimento, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, tudo que ele experimentou de ruim. E ele vai narrando cada experiência e vai dizendo, por que o Senhor permitiu ele passar por aquilo, por que ele perdeu, por que ele sofreu, por que as tribulações, todas as dores. Ele vai dizer, tudo isso o Senhor me permitiu passar. E em cada situação, por onde o Senhor me fez passar, eu não vi o Senhor, eu não vi as tuas mãos. E só hoje eu posso dizer que o Senhor estava lá. Ele estava lá. É a lição da águia. Deixe-me colocar um texto aqui para
para a nossa meditação. 2 Crônicas, capítulo 20, esse texto é lido. É porque muitas vezes Deus afunda os nossos sonhos. Você pensa nisso e fala, irmão, mas pare, isso não parece um tanto quanto herético? Deus afunda os nossos sonhos? Ele afunda, para sua decepção. Vamos lá, 2 Crônicas 20. Vamos ler os versículos 35 adiante. Passadas estas coisas, Josafá, rei de Judá, Josafá era um rei que amava o Senhor. Ele era um rei justo, um homem íntegro. Mas ele cometeu aqui um erro, mas não vou tratar o do erro. Diz assim, aliou-se com Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente. Então era luz ter comunhão com as trevas. Aí diz assim, aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Muito interessante isso aqui. Essa palavra significa a coluna vertebral de um gigante. É aqui que quando o povo de Israel, lá naquelas 42 jornadas, quando eles tomaram direção para Canaã, depois de passarem por Abroma, que significa entrocamento, que eles estavam rodando em círculo. Então, quando estava prestes a Deus colocar um fim naquele círculo, eles passaram por Abrona e entraram aqui em Ezion-Geber. Aí diz assim, então Eliezer, filho de Dodavá, de Marés, profetizou contra Josafá, dizendo, porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as suas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Então Deus afundou todos os navios de Josafá. Muitas vezes Deus tem que afundar os nossos navios. Muitas vezes Ele tem que acabar com a nossa festa. Muitas vezes tem que trazer dias sombrios. Muitas vezes você vai chegar em situação com filhos, tem uma coisa que Deus usa para esmagar a gente, é filhos, é casamentos. Ah, irmãos, essas coisas eu chamo assim de as tribulações preliminares. Tribulações preliminares. Se a gente for aqui fazer uma fila, quanto ao seu primeiro problema? Ah, meu marido, é minha esposa, é meus filhos. Irmãos, esse é o nosso problema generalizado. São Deus tratando com os nossos navios que têm motivações erradas, por causa de alianças erradas que guardamos no nosso coração. Deus sabe, somente Ele sabe, quais são as disposições que nós temos na nossa mente. Olhe do que Deus estava guardando Josafá, um homem piedoso envolvido com o ímpio. Deus afundou os seus navios. Ah, irmãos, nós temos que confiar nessas mãos furadas até o fim. Você pode não entender o percurso, mas você sabe o destino. Você sabe o destino. Então que o Senhor nos ajude. Em primeiro lugar, que o Senhor faça de nós conselheiros que tenham compaixão. Que o Senhor restaure na sua igreja esse papel tão importante que envolve a nossa comunhão, o nosso cuidado uns com os outros. Porque se tem algo que é muito delicado, irmãos, e eu vejo que isso é tão sério, por que os irmãos não têm confiado em abrir o seu coração? Você sabia disso? Por que as pessoas têm dificuldade de abrir o coração? Porque elas sabem que se abrir o coração, vai ficar escancarado para toda a Assembleia. Falta de pessoas confiáveis. Homens e mulheres que não sejam como o Elifaz, o Bildade e o Zofar. Mulheres que têm um coração que amam de verdade, que cuidam. Irmãos, eu me lembro que eu tive uma experiência da pandemia. Um irmão passou por uma luta muito grande na sua vida pessoal e no seu casamento e diante de toda a congregação. E ele foi afastado naquela comunidade. Mas eu conheço aquele homem. Eu conheço ele. Sua integridade. Tudo bem, ele falhou e ele errou. E foi muito feio o que ele fez. Mas eu fui visitá-lo. E naquela época eu não podia fazer visita. Não podia, mas eu fui visitá-lo. Eles estavam a quase 2.000 quilômetros da minha casa. E eu fui até a casa deles. O que eu achei estranho foi que toda a comunidade me julgou de uma maneira muito errada. Irmãos, eu não estou aqui sendo vítima, nem querendo dizer para vocês que eu sou muito bonzinho, não, que eu sou o contrário de tudo isso, vocês podem imaginar. Mas era um irmão que eu conhecia ele e sua família. Mas o que eu achei estranho foi a maneira como a comunidade estava vendo o problema dele.
a maneira como ele estava sofrendo sem ter uma âncora de amizade, de ter suportes. Aquilo para mim me esmagou o coração, porque muitas vezes é muito fácil para mim sair da minha casa e ir a 2.000 quilômetros para poder socorrer um irmão, mas quantos estão perto de mim, que às vezes eu não percebo? Falta muito isso no corpo de Cristo, companheiros, amigos, pessoas que amam de verdade. Quando Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, o que existe de novo nesse mandamento? Lá na lei disse, amai o teu próximo como a ti mesmo. O que existe de novo? Existe sim. Se o Senhor diz que é novo, é novo. Porque na lei dizia que nós temos que amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Imagina quem não tem amor próprio, como é que vai amar? O mandamento do Senhor é que nós temos que amar, não é como nós nos amamos, é como Ele nos amou. É com o amor dele, o amor sacrificial, o amor que cura, o amor que guarda, o amor que protege, o amor que sofre, o amor que se entrega, o amor que se dá. Nós queremos ser a igreja do Senhor, nós queremos ser o povo do Senhor. Será que nós queremos ser o povo do Senhor à luz da teologia de Bildade, Elifaz e Zofar? Que tratamos os nossos irmãos de uma maneira vil, que temos acusações? Irmão, se você quiser achar um defeito em mim, se eu quiser achar um defeito em você, está muito fácil. E a gente parece que vive assim. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos amadureça como uma assembleia saudável, como um lugar de festa e de cura, um lugar de perdão, um lugar onde o amor do Senhor é visto. Comunhão não é uma coisa que nós criamos. Comunhão é algo que nós temos que preservar, porque começa lá na eternidade da Trindade. Isso foi derramado em Cristo Jesus, quando Ele habitou entre nós. Em 1 Coríntios 1,9, nós somos chamados à comunhão do Filho de Deus. E hoje, quantos sofrem no nosso meio? Quantos estão padecendo no nosso meio? Quantos não têm coragem de abrir o coração? Quantos estão aí deprimidos, sofrendo de transtornos psicossomáticos, esses transtornos que dilaceram a alma, e as pessoas vão se refugiar em uma clínica psicológica. Por quê? Porque não encontram um ambiente saudável aonde existe cura, onde existe companheiros, onde existe pessoas que choram juntos. É o que Jó precisava. Jó precisava de companheiros que se compadecesse dele, mas que não fosse complacente com ele, mas que se compadecesse de verdade. O que falta no meio do povo de Deus é aqueles que encorajam. Quando Paulo diz assim lá em Filipenses, sobre Epáfras, meu companheiro de jugo, sabe o que significa isso, irmãos? Antigamente, colocava aquela canga no boi, então tinha que colocar um boi velho e um boi novo, um boi fraco com um boi forte. Então como que funcionava isso? O boi velho é o boi experiente, então ele tinha a toada dele, ele tinha o passo certinho. O boi doente, o boi fraco, o boi novo, ele dispersava. Então o boi mais velho, ele carregava uma carga às vezes dobrada. Por quê? Porque o outro estava olhando para o lado, mas ele estava arrastando o outro. É isso que Paulo está dizendo. Nós temos que andar com essas pessoas, aquelas pessoas que possam nos ajudar. Lembra daquele paralítico, que os amigos tiveram que abrir um telhado para poder levá-lo a Cristo, para que ele pudesse ser curado? Nós precisamos de amigos que nos levem a Cristo, nem que eles tenham que subir o telhado conosco, nos carregando. É isso que a gente precisa, irmãos. Nunca haverá uma igreja de verdade. Nós vamos ser igreja institucional, denominacional, mas nunca vamos ser uma igreja de verdade, se não houver em nós essa compaixão de Cristo no nosso meio, onde nós podemos cuidar uns dos outros, onde nós podemos nos condoer uns dos outros, onde nós podemos consolar uns aos outros. Isso só vai gerar em nós uma igreja madura. Isso só vai poder exaltar o testemunho de Deus entre nós. Isso só vai exaltar a obra do Espírito que habita em nós, que Ele é o Espírito da consolação, Ele é o Paracleto, Ele é o advogado, Ele é o amigo fiel, Ele é o ajudador, Ele é o intercessor, Ele é o consolador. E a obra dele não é para ficar retida nele, a obra dele tem que ser retida na igreja. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos por esse tempo que nós tivemos aqui juntos. Senhor, nós vivemos
uma vida complexa, uma vida cheia de labores, de lutas, de privações, provações. Senhor, nós precisamos de cura na nossa alma, na nossa vida. Nós precisamos experimentar a profundidade da Tua graça em nosso viver, Senhor, em nossas lutas, em nossas angústias, em nossos sofrimentos. Senhor, quantos de nós aqui, nesse exato momento, estão passando profundas angústias na alma? Talvez no casamento, talvez com filhos, talvez de saúde, solidão. Ah, Senhor, Tu conheces e Tu sonda o nosso coração aqui, Senhor. Nos ajude a ver o caminho da graça do Senhor nos nossos sofrimentos. Senhor, que sejamos homens e mulheres, não como Bildade, Zofar, Elifaz, pessoas cheias de suposições, acusações, experiências. Não, Senhor. Nos faz ser homens e mulheres livres no Senhor, com discernimento espiritual, com uma compaixão profunda, com amor verdadeiro, para que haja cuidado, para que haja restauração, para que haja libertação, para que haja consolação no meio do Teu povo, Senhor, para que o Senhor tenha uma igreja de verdade, uma igreja que seja uma expressão do céu na terra. Nos livra, Senhor, dessa igreja institucional, denominacional, dessa eclesia doente. Nos torne uma igreja, Senhor, saudável, cheia de vida, de alegria, mesmo em meio aos sofrimentos, que nós possamos ter a graça de consolar uns aos outros, de fortalecer uns aos outros, de conduzir uns aos outros, de ser suporte uns para os outros. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, nos abençoe com a Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus, amém.